Olá, gente. Temos aqui hoje mais algumas questões sobre o sistema operacional Windows XP. Tá? Tivemos já vídeos anteriores sendo gravados também sobre esse sistema operacional. Então, sem dúvida, um dos assuntos que é constantemente cobrado em concursos. Quase certo que os concursos hoje cobrem esse sistema operacional, o Windows XP. E também, em outros vídeos, nós vamos trazer aqui também um assunto do Windows 7. Tá? Então, um assunto que ainda não tem sido cobrado em concurso, mas que a gente já tem elaborado algumas questões, alguns conhecimentos aqui que nós devemos passar sobre a nova versão do Windows, que é o Windows 7, o Windows 7. Hoje nós temos aqui mais uma questão do concurso da Caixa Econômica Federal. Outra questão foi resolvida num vídeo anterior. E essa daqui é a questão de número 58 do concurso da Caixa Econômica Federal realizado esse ano. Quanto ao Windows Explorer, assinale a opção correta. Letra A. O Windows Explorer é utilizado para gerenciar pastas e arquivos e, por seu intermédio, não é possível acessar o painel de controle, o qual só pode ser acessado pelo botão iniciar do Windows. Então, veja bem, o Windows Explorer ele é o chamado gerenciador de pastas e arquivos, dados gravados em unidades de disco. Mas isso não quer dizer que, por meio dele, não possam ser acessados outros recursos do sistema. Então, o painel de controle, ele pode ser acessado pelo botão iniciar, realmente, como já acessamos aqui várias vezes em outros vídeos, mas pode ser acessado também por outros meios. E se eu iniciar aqui uma janelinha do Windows Explorer, pelo painel de pastas, que é justamente o painel que exibe uma interface, digamos assim, do Windows Explorer, nós temos a opção de acesso ao painel de controle, o que mostra que esse item A da questão está errado. Então, é possível, sim, por meio do Windows Explorer, ter acesso aos itens do painel de controle. Ok? Letra B. Para se obter a listagem completa dos arquivos salvos em um diretório, exibindo-se tamanho, tipo e data de modificação, deve-se selecionar detalhes nas opções de modos de exibição. Então, no Windows Explorer, os ícones dos arquivos podem ser exibidos em alguns modos. Vejamos. Nós temos um ícone na barra de ferramentas do Windows Explorer chamado modos de exibição. Ao clicar, ele nos apresenta algumas opções que alteram o modo em que esses ícones são exibidos na janela do Windows Explorer. Nesse momento, o modo ícones, que apresenta apenas a descrição do ícone. Temos também o modo miniaturas, exibe dessa forma. Temos também o modo lado a lado, que exibe dessa forma. Aqui a gente vê inclusive algumas informações sobre o tipo do arquivo, o tamanho. Temos também a opção ícones, que era o que estávamos usando inicialmente, a opção lista, com ícones pequenos, e a opção detalhes, que mostra, por padrão, 4 colunas. Detalhes, voltar aqui para desktop, em 4 colunas, nome, tamanho, tipo e a data de modificação. Então, é justamente o modo detalhes que exibe nome, tamanho, tipo e data de modificação. E é exatamente o que é mostrado aqui na letra B dessa questão. Para se obter a listagem completa dos arquivos salvos em um diretório, exibindo-se tamanho, tipo e data de modificação, além do nome, deve-se selecionar detalhes nas opções de modos de exibição. Então, essa opção detalhes realmente exibe tamanho, tipo e data de modificação. Outra forma de nós executarmos essa mudança nos modos de exibição é utilizar o menu Exibir da janela do Windows Explorer. Nós temos aí miniaturas lado a lado, ícones, lista, detalhes. Quando temos uma pasta com imagens, nós temos ainda a opção de película. E ainda, se nós clicarmos num local vazio, do lado direito da janela do Windows Explorer, clicando com o botão direito numa área vazia, dentro da lista de opções nós temos o item Exibir, também com os modos de exibição. Seria outra maneira de se alterar o modo em que esses ícones são exibidos na janela do Windows Explorer. Então, através do botão direito do mouse, do botão na barra de ferramentas ou do menu Exibir.
Então vejamos o que tem de errado nos outros itens. C. No Windows Explorer, o item Meus Locais de Rede oferece um histórico de páginas visitadas na internet para o acesso direto a elas, o que é errado. Para que nós tenhamos esse histórico de páginas visitadas, nós vamos utilizar um painel chamado histórico, para que mostre uma lista de endereços que foram visitados recentemente. Já o item Meus Locais de Rede oferece acesso às pastas que estão compartilhadas em rede, dentro de um ambiente de rede. Letra D. Quando um arquivo estiver aberto no Windows e a opção Renomear for acionada, no Windows Explorer, com o botão direito do mouse, será salva uma nova versão do arquivo e a anterior continuará aberta com o nome antigo. E isso é falso. Quando nós estivermos com um arquivo aberto e a opção pelo Windows Explorer Renomear for acionada, essa opção não poderá ser completada. Por quê? Porque quando o arquivo estiver aberto, ele não poderá ser renomeado. Nem renomeado, nem, por exemplo, excluído também, enquanto estiver em execução, enquanto estiver aberto. Portanto, não será salvo uma nova versão com aquele novo nome e o anterior continuará com o nome antigo. E isso é totalmente errado. Então, o que vai acontecer aqui é que essa operação de renomear um arquivo que está aberto não poderá ser completada. E letra E. Para se encontrar arquivos armazenados na estrutura de diretórios do Windows, deve-se utilizar o site de busca Google, pois é ele que dá acesso a todos os diretórios de máquinas ligadas à internet. Então isso é errado. Por quê? Porque o Google é um site de pesquisa para buscar informações em servidores na internet. E aqui deseja-se encontrar arquivos armazenados na estrutura de diretórios do Windows, ou seja, no computador local. E para isso a gente pode utilizar a opção pesquisar do próprio Windows no menu iniciar, certo? E não um site de busca na internet como o Google. Então mostramos aqui os 5 itens de uma questão que foi cobrada recentemente, concurso da Caixa Econômica Federal desse ano, realizado pelo CESP. Item B, o item correto. O nosso próximo slide agora mostra questões do concurso do Banco do Brasil realizado pelo CESP-UNB em 2007. Mais uma vez, nós temos uma figura aqui que ilustra uma janela do Windows XP, é uma janelinha de uma pasta chamada Documentos Especiais, que contém um arquivo, uma planilha do Microsoft Excel e um documento do Microsoft Word. Questão 42. Um disquete de 3,5 de polegadas vazio tem capacidade de memória suficiente para armazenar os arquivos denominados Planilha Geral e Relatório do Projeto, que são os 2 arquivos presentes nessa pasta aqui, Documentos Especiais. Nessa janela é mostrado o tamanho dos arquivos, 14 KB e 392 KB. Os 2 arquivos aí têm capacidade de 406 KB. Qual a capacidade de um disquete de 3,5 de polegadas vazio? A capacidade dele nominal é 1,44 MB. Aqui a capacidade dos arquivos é dada em kilobyte. Em um dos primeiros vídeos que nós falamos sobre hardware, nós comentamos que a capacidade do disquete é 1,44 MB, e se esse valor de 1,44 for multiplicado por 1024, nós vamos chegar a um valor de 1474. Então, se eu fizer essa multiplicação, eu estou chegando a um valor, em termos de capacidade de armazenamento do disquete, em kilobytes. Então, 1474 kilobytes. Os 2 arquivos juntos têm capacidade de 406 kilobytes. Então, os 2 realmente podem ser gravados no disquete e ainda sobraria um espaço, já que no disquete nós temos mais de 1000 kilobytes de espaço disponível. Então, a questão aqui é verdadeira. É sim possível, o disquete vazio tem capacidade para armazenar os 2 arquivos. Correto. Questão 43. Ao se clicar no botão, nós temos aqui o botão maximizar da janela. Todas as janelas abertas serão minimizadas, fazendo que toda a desktop seja exibida, toda a área de trabalho seja exibida na tela do monitor. Isso é errado, porque se nós clicarmos no botão maximizar de uma janela, essa janela vai ocupar todo o espaço da tela, encobrindo todos os itens do desktop, da área de trabalho. E em vídeos anteriores, certo, nós comentamos aqui sobre um botão chamado mostrar a área de trabalho do Windows, que fica, por padrão, na barra de inicialização rápida, junto à barra de tarefas. Que é exatamente esse botãozinho aqui, né? Um botão que mostra
que mostra toda a área de trabalho, minimizando todas as janelas abertas sobre a área de trabalho. Então, se eu aqui colocar alguma janela na tela e clicar neste botão, vai automaticamente minimizar a janela ou as janelas, todas que estiverem abertas, mostrando assim a área de trabalho. Então, esse botãozinho aqui, que é o mostrar área de trabalho, é o que seria correto nessa questãozinha aí. Questão 44. É possível abrir o arquivo de nome relatório do projeto por meio da seguinte sequência de ações. Clicar sobre o ícone do arquivo, relatório do projeto, clicar no menu arquivo e na lista de opções disponibilizadas clicar em abrir. Então também já comentamos aqui em vídeos anteriores, e o que é interessante, gente, é que a gente vê que no que a gente vai comentando questões, né, um item está correto, vamos ver porque que os outros itens estão errados. Então, no que a gente vai comentando as questões, os itens, o que está certo, o que está errado, a gente vê que em outras questões de concurso, isso daí vai se repetindo. Então, a gente já comentou aqui, no vídeo anterior, que para abrir um ícone de um arquivo, armazenado aí em uma pasta, é possível por meio do botão direito do mouse, é possível por meio da tecla Enter, é possível por meio de um clique duplo sobre o ícone do arquivo, e é possível também selecionando o arquivo com um clique, seu ícone, e em seguida no menu arquivo, clicar na opção abrir. Então uma questão como essa aqui, que está correta, uma organizadora pode em outro concurso colocar simplesmente aqui no lugar de menu arquivo, menu editar. E aí a questão já vai estar errada. Então sempre bom, como a gente já frisou, o conhecimento dessas várias maneiras de como executar uma mesma tarefa, né? Então, a questão aqui é verdadeira. Tanto a 44 como a 42, apenas a questão 43 estava errada. Vamos aqui a mais algumas questões. Desta vez, Tribunal Superior do Trabalho, 2008, realizado pelo CESP-UNB. Com relação ao Windows XP, julgue os itens que se seguem. Questão 38. Quando devidamente configurado, o Windows XP pode permitir que um arquivo excluído e enviado para a lixeira seja restaurado. Existe, entretanto, a possibilidade de se configurar a lixeira de forma que os arquivos excluídos não sejam para ela movidos. Então, essa questão é verdadeira porque existe realmente essa possibilidade de se configurar a lixeira do Windows para que ela não receba mais os arquivos que são deletados, os itens que, no caso, nós vamos solicitar aqui a exclusão. Vejamos aqui. Ao selecionar um item, e vou usar aqui a opção da tecla Delete, poderia clicar com o botão direito, excluir, vou usar a tecla Delete. Tem certeza de que deseja enviar M01, esse arquivo, para a lixeira? Então, se eu confirmar, o arquivo será enviado para a lixeira. Como é que eu posso fazer para bloquear a lixeira, fazendo com que os itens não sejam mais, quando excluídos, para ela movidos? Nós vamos abrir as propriedades da lixeira, clicando com o botão direito do mouse, no ícone da lixeira na área de trabalho, e em seguida propriedades. Aqui nós vamos ver o espaço que está reservado para a lixeira no disco rígido, o percentual de uso. Não mover os arquivos para a lixeira, remover os arquivos imediatamente quando forem excluídos. É um item que a gente tem na caixazinha propriedades da lixeira. Então, se eu marcar essa opção, eu vou estar bloqueando a lixeira. Como aqui diz, não mover os arquivos para a lixeira. Então, vai remover diretamente, quando for solicitado. Então, eu vou marcar essa caixa, clicar no OK. E agora, novamente, selecionar um ícone aqui de um arquivo e simplesmente teclar Delete. O que a gente tem agora é, tem certeza de que deseja excluir D01, excluir e não mais enviar para a lixeira, inclusive nem aparece aqui o íconezinho da lixeira. Então é uma maneira que nós temos aí, uma forma que nós temos de bloquear a lixeira, fazendo com que itens excluídos não sejam mais para ela movidos, seja excluído diretamente. Por isso a questão lá está verdadeira. Então, botão direito do mouse, propriedades, está aqui a caixinha que deve ser marcada. Já que nós estamos vendo aqui essa caixa de diálogo, nós temos uma outra caixa de verificação que diz exibir caixa de diálogo de confirmação de exclusão. Então, essa caixinha está marcada. Se eu desmarcar essa caixa aqui e confirmar no OK,
Sempre que eu selecionar um item e usar o comando de exclusão, como a tecla delete, o item será movido diretamente para a lixeira, sem mais apresentar aquela caixa de diálogo pedindo, solicitando a sua confirmação. Tem certeza de que deseja enviar para a lixeira? Clicar no sim, não mais será preciso. É só desmarcar essa caixinha OK e tudo aquilo que você selecionar e deletar já vai diretamente para a lixeira. E vai diretamente para a lixeira se essa opção aqui estiver desmarcada, lógico, do bloqueio. Tá? Temos aqui também a opção de gerenciamento do espaço em disco destinado para a lixeira. Embora contenha aqui 10%, existe, lógico, a possibilidade de não termos 10% completamente do HD destinado para a lixeira. Apenas 3,99 GB, que é o que a gente vê aqui, que é um limite aqui para a lixeira. Então a gente pode até diminuir esse espaço, reduzindo essa porcentagem aqui na guia global, clicando nesse botãozinho e arrastando para a esquerda, mas não aumentar. Ok, gente? Então, uma questão aí sobre a lixeira que é verdadeira. A questão 39, no Windows XP, ao se clicar no botão iniciar, é exibido um menu, com certeza. O Windows XP permite a exibição desse menu em mais de um estilo, e o usuário pode, por meio de operações com o mouse, definir o estilo a ser usado no computador. E é mais uma questão verdadeira. Realmente o Windows XP trouxe um novo estilo de menu iniciar que não aparecia em versões anteriores, mas trouxe também uma configuração que pode ser usada pelo usuário para que o usuário possa utilizar o estilo de menu de versões anteriores, que aqui é chamado de menu iniciar clássico. Então ele pode, por meio de operações com o mouse, o usuário do computador, resolver definir qual estilo vai utilizar em seu computador. E a gente vai executar aqui essa operação. Nós vamos, com o botão direito do mouse, clicar na barra de tarefas e depois em propriedades, para abrir as propriedades de barra de tarefas e menu iniciar. Vamos clicar nessa segunda guia, menu iniciar, e logo de cara nós vamos ter aqui os dois estilos de menu iniciar. O menu iniciar, que é padrão do Windows XP, e aqui o menu iniciar clássico, que pode ser selecionado, certo? Para que o usuário possa utilizar o mesmo estilo de menu de versões anteriores do Windows. Então vamos ver, menu iniciar clássico, ok. Agora, ao clicar no menu iniciar, esse é o estilo de menu iniciar que era utilizado em versões anteriores do Windows. Então, por meio das propriedades de barra de tarefas e menu iniciar, é possível você alternar, né, entre esses estilos de menu iniciar. O menu iniciar padrão do Windows XP ou esse estilo aí, que é o estilo clássico. E isso também já foi cobrado em concursos anteriores. Lembro-me de um concurso da Polícia Federal que foi cobrado isso daí. Então, é possível sim, e a questão também, ela é verdadeira. Para finalizarmos aqui esse vídeo, vamos ter mais uma questão aqui de um concurso realizado pela FUNRIO, onde pergunta, no Microsoft Windows Explorer do Windows XP, o procedimento que permite exibir pastas e arquivos ocultos é... Bom, vamos alternar aqui para uma janela do Windows Explorer. Então é o seguinte, nós temos aqui conteúdo da pasta Meus Documentos. Se eu pretendo ocultar algum arquivo dessa pasta, ou seja, não exibir na sua janela, eu posso clicar com o botão direito e acionar o comando propriedades. Em seguida, marcar o atributo, a caixinha do atributo oculto, ok. E quando eu fechar essa janela ou sair dessa janela, sair dessa pasta e voltar, aquele arquivo Jundiaí, ele não mais será exibido. Porém, nós vamos perceber que aqui a barra de status nos mostra que existem 4 objetos sendo exibidos, mas um está oculto. Existe na pasta, mas se encontra oculto. Como exibir esse arquivo oculto? Nós vamos usar um comando chamado opções de pasta do menu ferramentas. Ferramentas, opções de pasta. E na guia modo de exibição, um dos itens, mostrar pastas e arquivos ocultos. Então, na guia modo de exibição do comando opções de pasta do menu ferramentas, nós temos o item aqui, pastas e arquivos ocultos, mostrar pastas e arquivos ocultos. Então, nós vamos mostrar pastas e arquivos ocultos, marcar esse item e ok. Então, veja que o item, aqui com o ícone mais clarinho, porque ainda se encontra com o atributo de oculto, mas é exibido porque foi solicitado por meio desse comando, pelo usuário. Então, vamos ver as alternativas que nós temos aqui.
Letra A, clicar no menu Ferramentas, em seguida a opção Exibir. Não é exibir, é opções de pasta. Letra B, clicar no menu Ferramentas, em seguida selecionar opções de pasta, correto. Clicar na guia Modo de exibição, na parte superior, correto. E marcar a opção Mostrar pastas e arquivos ocultos, em pastas e arquivos ocultos. Esse é o item correto, exatamente o procedimento que eu segui agora há pouco. A letra C, clicar no menu Ferramentas, em seguida selecionar o item Opções de pastas, até aí tudo bem. Clicar na guia Pastas e Arquivos Ocultos, aí não. A guia se chama Modo de exibição, como está na letra B de bola. E não Pastas e Arquivos Ocultos. D, clicar no menu Exibir, está errado, o comando correto está no menu Ferramentas. E letra E, clicar no menu Exibir também está errado, porque o menu é o menu Ferramentas. Embora, para quem utilizava bastante as versões anteriores ao Windows XP, né, algumas versões anteriores, tinha esse comando Opções de pasta realmente no menu Exibir. Então aqui, talvez uma pegadinha aqui para alguns candidatos. Então a opção correta é a letra B de bola, certo? Para essa questão aqui da Funrio. Então mais um vídeo, gente, com várias questões sobre o Windows XP gravado, e a gente volta em breve com outros assuntos.